Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Mais uma vez quem vos fala aqui é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro. O estado é Pernambuco e o país é Brasil. Eu hoje vou trazer uma palavra sobre o endemoniado de Gadara, o gadareno, né? Esse que era possesso de demônios. Mas vocês, se estiverem gostando do canal, pode acessar aí o canal, coloca um dedinho do lado direito aí onde está escrito inscreva-se, abaixo. Vocês podem se inscrever no canal, no YouTube, aí bota irmão separado com hífen, Zito separado de Moeiro, porque tem vários irmãos, né? Com esse nome aí. Então, para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 357, tem como título Guia-me. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor. Guia-me, meu Redentor, confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor. Guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, até chegar da vida ao fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor. Guia-me, meu Redentor. Eu agradeço a todos, né, que já se inscreveram no canal. Hoje são 21 de julho de 2023. E vou deixar não só para reflexão nossa, mas já vou ler uma parte daquilo que eu vou levar uma palavra para os que vão escutar, tanto os irmãos como também aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador. Está escrito em 3 livros, mas eu vou ler em Marcos. Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o 19, que diz assim: o endemoniado gadareno. Também está escrito no livro de Mateus, capítulo 8, e os versículos do 28 ao 34, e no livro de Lucas, capítulo 8 também, do 26 ao 39. Então eu vou ler em Marcos. Está escrito em 3 livros do Novo Testamento. E no Evangelho de Marcos, capítulo 5, começa primeiro, diz assim: e chegaram a outra banda do mar, a províncias dos Gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes, clamando pelos montes, sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe,
correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Deus, com Deus maiúsculo, é o nosso Deus verdadeiro. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eram muitos demônios. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte grande, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram no mar. Eu li aqui até o versículo 13, né? Que o nosso Deus possa nos abençoar através dessa palavra. Então nós vemos aqui que esse homem, ele era endemoniado. E nem os grilhões, que o pessoal amarrava ele, os grilhões, né? Os ferros, ou sei lá, argolas, ele era tantos demônios que viviam no corpo dele, quase 2.000, não é? Ou 2.000, como diz aqui, que ele quebrava tudo, arrebentava com tudo e se soltava, né? Mas andava de noite e vivia dentro dos sepulcros, que aqui chamamos de cemitério, mas antigamente eram os sepulcros, né? Que era onde ficavam os mortos ali, enterravam naquelas covas e colocavam uma pedra redonda, sei lá de qual tipo era, mas ele vivia nos sepulcros, no cemitério, e andava de dia e de noite, atormentado. E aqui diz na palavra, quando no versículo 9 diz: E perguntou-lhe, Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo que era uma legião. Eu estava lendo na Bíblia de Estudo Almeida, uma legião de soldados, ela é composta de 6.000 homens. Aí, estava olhando aqui no livro também de Mateus e de Lucas, mas não tinha quantidade de demônios. Só tem aqui escrito no livro de Marcos, na Bíblia Almeida aqui, essa que nós estudamos na Igreja Batista tradicional. E nós vemos aqui que esse homem era atormentado. Mas quando ele viu que era o próprio diabo e os outros, quando ele viu o Filho de Deus, né, de longe, o adorou e disse assim no versículo 7 do capítulo 5. E clamando com grande voz, disse: Quem tem eu contigo, Jesus? Ele já conhecia o Jesus. O diabo conhece a Jesus, não é? Filho de Deus Altíssimo. Olha aí. Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. E mais, Jesus, como Filho de Deus, já sabia quantos demônios aquele homem já estava sendo possuído, que estava dentro dele. Porque Jesus conhece a pessoa por dentro e por fora, não é? E esse homem, ele era casado, ele disse: vai para tua casa depois, no final, e deveria ter sua casa, sua família. Mas quando a pessoa não dá lugar a Deus, a Jesus Cristo, seu Filho amado, e ao Espírito Santo, o que é que acontece nas nossas vidas? Não é? Só acontece isso. Vai entrando vários tipos de espíritos na vida da pessoa. E são espíritos imundos. E esses aqui eram muitos. E principalmente espirituais. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Que é difícil de expelir. Expelir o que é? É ir lá e retirar os demônios em nome de Jesus. Para que Deus dê autoridade dos céus
a um servo para expelir, expulsar os demônios. Só aquele que tem um dom dado por Deus e através de Jesus para fazer isso. Porque 2 discípulos de Jesus, uma vez foi expulsar demônio de uma pessoa e eles saíram envergonhados, que não conseguiram expulsar. Não tinha esse dom. Esse dom eles não tinham. Ou ficaram com medo, medrosos, não é? Apavorados, quando viram as coisas que não eram carnais, e sim espirituais, né? As pessoas falando com outras vozes, não é? Que não é a voz mesmo da pessoa, que o inimigo coloca, que a pessoa fala com voz diferente, né? De maneira diferente, porque é possuído por muitos demônios. E sabemos que nós, quando aceitamos a Cristo como nosso libertador e salvador, nós diz que temos 7 demônios, mas acredito que temos mais. Mas quando nós aceitamos a Cristo como libertador e salvador, esses 7 demônios saem, todos eles saem, desde que a pessoa dê lugar na sua vida para que você deixe o velho homem para trás e se transforme numa nova criatura, que é o que Deus quer e que Jesus Cristo veio aqui para fazer isso, não é? Para que o homem se arrependa dos seus pecados, dos seus feitos, né? Dos seus malditos pecados, daquilo que ele faz de tudo de mal, para com ele e para com o próximo, para seus familiares, não é? E não sabemos o quanto esses demônios faziam, atormentavam esse homem, e não tinha coisa nenhuma que conseguisse prendê-lo. Eram correntes grossas. Eu acredito até como prenderam Sansão com aquelas correntes lá, né? Em 2 colunas, e o cegaram na história de Sansão. Mas Sansão soltou-se aqueles grilhões, porque o louvor, ele pediu a Deus para dar força de novo, através dos seus cabelos, que já tinha crescido, e ele derrubou aquele ali, mesmo estando cego, a qual a mulher Dalila traiu Sansão, para saber o segredo dele, que o segredo de Sansão era para que ele não cortasse o cabelo. Sendo narizeu, a força de Sansão estava através do cabelo dele, que ele não raspava, não passava corte no seu cabelo desde a sua nascença. Mas a partir do momento que foi descoberto, não é? Fizeram tudo aquilo com Sansão e amarraram ele. Mas Sansão pediu a Deus. E aqui não, é uma coisa diferente. Grilhões, né? São aquelas argolas, eu acredito, com correntes bem grossas, e nada sustentava ele. Era 2.000 demônios. Era como se tivesse 2.000 homens arrebentando as correntes e os grilhões que as pessoas colocavam sobre ele. Mas ele conhecia Jesus. Tanto é que ele diz aqui no versículo 8, ele dizia que aqui, no 7, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Ele já sabia que era Jesus, o Filho de Deus. O diabo conhece Jesus e conhece o poder e as curas milagrosas que Jesus fez. Jesus não veio para os sãos, mas veio para os doentes, tanto na parte da carnalidade como também da espiritualidade. Espíritos imundos, espirituais, coisas ruins do mundo que colocam, que entram dentro da pessoa. Quando a pessoa dá lugar e procura coisas inadequadas, a não ser a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, porque se ele procurar a um Deus verdadeiro, ele não vai ter essa possessão de demônios, essa quantidade de demônios, muitos demônios. E diz aqui, no versículo 8, ele respondeu dizendo: sou uma legião, porque não era só 7, 14, 15 demônios, não. Era uma legião, milhares, né? Quase 2.000 demônios dentro do corpo da pessoa, como está escrito aqui no versículo 13. Né? Mas antes, ele dizia aqui no versículo 10, e rogaram-lhe muito que os não viesse para fora daquela província, não é? Ele não queria sair dali, queria continuar atormentando o povo. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Eles andavam ali onde Jesus estava, tinha uma grande manada de porcos que os porqueiros pastavam os porcos ali. Versículo diz assim, 12. E todos aqueles demônios
rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. Eles mesmos pediram e rogando a Jesus, repare só, pensando que Jesus não poderia fazer isso, que Jesus é o dono de tudo, da cura, das curas, dos milagres, né? Do poder, da virtude, que saía dele para a cura dos que são doentes, tanto na carnalidade como espirituais. Jesus não veio para os que são sãos, que estão bons, mas sim para os doentes, que estão doentes em verdade, em espírito e em verdade também. E aqui no versículo 13, nos diz assim, e Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Quase 2.000 porcos e foram afogados no mar, no despenhadeiro. Quer dizer que era quase 2.000 espíritos que possessava dentro daquele homem. Ou era possesso através daquele homem, do Gadareno, da cidade de Gadara. Né? E você vê que não era um espírito imundo quando Jesus expulsava. Aqui era a coisa mais difícil. São muitos demônios. Mais de 1 milhar, mais de 1.000 demônios, quase 2.000 demônios. E Jesus fez isso. Eles pediram, eles pensaram que Jesus não tinha o poder para colocar todos eles naquela manada de porcos e caísse no precipício, ali, lá no fundo do mar, e morressem todos afogados. E foi isso que Jesus fez, libertando aquele homem de todos os demônios. E no versículo 14 diz assim, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, o temeram. Você vê que depois de os demônios saírem todo o corpo do Gadareno, ele ficou ali de joelho prostrado diante de Jesus, né? Já se arrependendo de tudo e agradecendo a Cristo Jesus por ter retirado todos os males de dentro da sua vida, que era aqueles demônios do qual ele era possesso, não podia viver com sua família, e atormentava todo o povo daquela região, de dia e de noite principalmente. E à noite principalmente, que é o escuro, que significa as trevas. Tudo que Deus fez é bom, tem a lua para clarear a noite, e as estrelas, mas as trevas é o escuro, não é? E nos sepulcros à noite era onde ele mais, o povo temia mais a ele. Parece que ele tinha mais poder, o diabo tinha mais poder sobre essa pessoa. Porque o diabo, ele vive nas trevas, e as trevas é o escuro. Nós temos que entender isso. E os que aqui, versículo 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então Jesus, após entrar no barco, pediu que esse endemoniado já estava curado, podia voltar para o seu lar, para a convivência, não só da sua família, mas para conviver com a sociedade, com o povo ali daquela região. E diz aqui, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Exatamente. Jesus mandou ele para casa e dizer o que ele fez. Esse grande milagre, não é? Anunciar a palavra, anunciar o feito de Jesus, esse milagre, essa cura, que era muito difícil curar um endemoniado com um demônio já é difícil, ou certo, imagina com quase 2.000 demônios. É muita coisa.
Só quem tem virtude e poder mesmo para fazer isso. E só Jesus foi quem fez isso aqui. Nenhum dos apóstolos expulsou 2.000 demônios quase de uma pessoa, não. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado na sua carnalidade, na carnal, nas duas partes, na carnal e na espiritual. Como diz lá em João, capítulo 1, e o versículo 1 é assim: o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo continua com Deus, e o verbo continua com Deus eternamente. O verbo se fez carne, porque Deus mandou o seu Filho amado, aqui através da carnalidade, de homem, para isso. Para os que estavam doentes a serem curados e deixar seus pecados para trás. Todos eles, não só os endemoniados, mas aqueles que contêm pecados, que deixem para trás, né? Aceita Cristo Jesus como seu libertador e salvador, deixa o velho homem para trás e se torna uma nova criatura, para poder um dia, através da sua conversão, do seu convertimento, que ele vai ganhar a vida eterna através de Cristo Jesus. Não é? Aí tem o primeiro processo, que é aceitar Cristo como libertador e salvador, não é? Depois vem comunhão com Cristo, depois vem da comunhão o terceiro processo, que é a santificação. Primeiro é a regeneração, quando ele deixa o velho homem para trás, e vai ser o começo de tudo. Ali o homem vai começar, como se fosse uma criança, tomando leitinho, aprendendo da palavra dos irmãos que têm mais um pouquinho de estudo. Não digo igual a irmãozito, mas igual aos pastores, aqueles que estão mais aptos a levar a palavra de Deus, e aí ele vai aprendendo, não é? É a regeneração, o começo de tudo. Depois, com certo entendimento, ele vai aprendendo a palavra, vai para os estudos bíblicos, nos templos, vai aprendendo também nos cultos, tanto de louvor, tanto da palavra também, de ação de graças, né? Tudo que seja também ali feito através de um homem, de um missionário, ali de um pastor, daquele que está qualificado a levar a palavra de Cristo no púlpito, Deus dá autoridade vinda dos céus para que use esse servo dele, desde que ele esteja realmente em comunhão com Cristo e com o nosso Deus. Porque se não tiver em comunhão com Cristo e com Deus, não adianta nada ir lá detrás do púlpito, que você não vai estar em si, não vai estar ali conforme Deus quer. Você está sendo um falso profeta para levar a palavra, que é a verdade, diante das Escrituras Sagradas. Então diz aqui, Deus, no versículo 19, palavra de Jesus: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como tem misericórdia de ti. E é isso, que as misericórdias de Deus, diz na palavra, duram de séculos em séculos na nossa vida. Como também Deus usou de misericórdia com Jó. E Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó. Permitiu que Satanás subisse aos céus. E Deus perguntou: de onde tu vens, Satanás? De rodear o mundo. Ele disse: tem visto meu servo Jó? E era justamente o que ele queria. Tenho, mas também que tu fizeste pelo teu servo. Desce a ele vastas riquezas, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 juntas de camelo, de jumentas, fora as vastas exportações de grãos, centenas de servos serva ele, 10 filhos, sendo 7 homens, 3 mulheres. Tu não queria que ele te servisse? E Deus permitiu a Satanás, foi uma afronta que ele fez. Deus permitiu a Satanás que ele fosse lá e tirasse tudo de Jó, da parte carnal e da parte também de prosperidade que Deus prosperou na vida de Jó. Ele retirou tudo, saiu matando os camelos, só deixava um servo e matava todos os servos de Jó, aqueles que eram empregados, jornaleiros de Jó. Só deixava um para levar a boa notícia não, a má notícia diante de Jó. Olha, veio tal coisa e matou todas as tuas ovelhas. Veio um vento e queimou todas as plantações, tudo ele fez isso. Não satisfeito, subiu ao céu ainda, de novo, o demônio, o diabo. E Deus falou com ele de novo e disse:
visse, meu servo Jó tirasse tudo dele, da parte material, tudo que ele conquistou de prosperidade, mas ele prostrou diante de ti, ele disse assim, é muito fácil, que seja pele por pele, né? Pele por pele, quer dizer, ele pediu a Deus, mas Deus disse a ele, não toca na espiritualidade dele, para ver se ele prostra diante de ti, para ver se ele vai te adorar. Isso já foi com Jó. E ele foi lá e tocou no servo de Deus em Jó, que é um livro antes de Salmos, do primeiro número de Salmos, o livro de Jó. Se eu não me engano, tem 42 capítulos, o livro de Jó. É uma história linda. E ali ele tocou em Jó, colocando em Jó uma grande lepra, que disse que para Jó se saciar da coceira, ele coçava com um caco de telha. Mas Jó não se rendeu às vontades de Satanás. É igual, só prestou honra a Deus. E Deus, ali, no final do livro de Jó, diz assim, que devolveu tudo em Jó, em dobro, as partes que Jó conseguira de prosperidade na vida carnal, de 7.000 ovelhas, ele passou a ter 14.000, tudo dobro. 500 juntas de boi, passou a ter 1.000 juntas de boi, que é uma vaca e um boi, um macho e um fêmea. Camelos, 500 juntas também. Jumentas, com jumenta, a mesma coisa, tudo, as plantações tudo em dobro. Só não devolveu em dobro os filhos, mas devolveu os mesmos. Deus deu a Jó nova oportunidade e deu mais 10 filhos a Jó. Da mesma coisa, sendo a mesma coisa, 7 filhos e 3 filhas. E deu tudo a Jó em dobro. E Satanás perdeu. Sabe por quê? O amor vence o ódio. O amor sempre vencerá o ódio. E o amor é Deus. Como Deus diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo da maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Jesus Cristo é amor. É caridade. A caridade significa amor na palavra. E aqui a gente vê a história desse gadareno. E aqui no último versículo 20 do capítulo de Marcos diz assim, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Ele mesmo foi o porta-voz, o arauto de Cristo, aquele que foi proclamar o Evangelho, um servo de Cristo, um servo de Deus, depois de deixar todos aqueles demônios que saíram do seu corpo. Ele se transformou e se entregou de corpo e de alma para sair proclamando a palavra de Deus através do que ele passou. Aquilo ali foi o testemunho que ele deu. Jesus nem precisou mais ir por ali e levar a palavra, porque aquilo ali foi um grande feito diante da sociedade. E esse próprio homem, próprio gadareno, endemoniado, levou a palavra, disse que Jesus curou ele. E todo mundo via a cura. E ninguém mais se assustara quando vê esse homem. Ele começou a viver com a sociedade, com o pessoal, com o povo e com sua família. E é isso que nós devemos fazer. Se algum de vocês tem alguém na família, possessos de demônios, não só 7 ou 8 demônios, mas centenas de demônios ou vários demônios, chama uma pessoa que está qualificada, 2 ou 3 irmãos, para tentar expelir, expulsar esses demônios. Não é assim não, viu? Para fazer isso não. Para fazer isso, o servo de Deus tem que estar, primeiro, em comunhão com Deus, em santificação com Deus e com Jesus Cristo. Sem comunhão com Deus e sem santificação, você não vai fazer nada. Tem também que fazer o quê? Se consagrar, orar e jejuar antes de fazer um trabalho desse. Um trabalho desse que é difícil, mas Deus te dá toda a autoridade do alto dos céus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que ele diz assim, se tu creres em mim e na minha palavra, e tudo que eu fiz, eu repasso para vocês, tanto para os discípulos como para nós. Vocês farão coisas miraculosas, maiores do que as que eu faço, que eu fiz. Vocês tomarão veneno e não morrerão, como diz na palavra.
Uma serpente pode picar vocês, mas não vão, mas o veneno dela não vai ser mortal na tua vida. Como os índios lá na Amazônia. Uma serpente morde um índio, mas o índio já tomou antídoto antes para isso. Quando a serpente pica o índio, não acontece nada, porque o índio tem uma erva que cura, já toma isso antes. É mais fácil a serpente morrer do que o índio morrer. A serpente é quem morre, não o índio. Então essa palavra foi de hoje. Essa é a palavra de hoje, dia 21 de julho de 2023. História de um homem, do Gadareno, possesso de quase 2.000 demônios, como diz aqui na palavra de Marcos. No livro de Lucas e de Mateus não diz que eram quase 2.000 demônios. Não relata, mas aqui no livro de Marcos eu escolhi, que relata que era uma legião, muitos. Mas para vocês serem libertos, não só dos demônios que você tem no seu corpo, seja quais forem, seja qual for o tipo de demônio que está no seu corpo, seja nos pecados, na carnalidade que você vive hoje em dia, nos desejos carnais, na concupiscência da carne, vocês têm que deixar esses malditos pecados para trás, que são demônios, não como esse aí, mas são também demônios, e fazer a vontade de Deus. E lá em Êxodo 20, ler os 10 mandamentos, aprender ali sobre a palavra e sobre Jesus Cristo, que é todo o Novo Testamento. Aqui também fala no Velho Testamento, que é muito importante também, tem 39 livros no Velho Testamento. E no Novo 27, que somando tudo dá 66 livros. Essa foi a palavra de hoje, que Deus abençoe vocês, derrame bênção no lado de vocês. E vocês que têm esse estado um dia, hoje, um estado de depressão, por alguma coisa que acontece na vida de vocês, às vezes por uma separação de uma mulher ou de um homem na família, às vezes por uma doença, de um câncer, não é? Porque o pecado é como um câncer, é como uma gangrena, que ele não para, não cessa, e quer tomar por inteiro. O pecado quer tomar o homem por inteiro, como por um pecado entrou através de homem, através de Adão. Todos nós fomos inseminados pelo pecado. Até uma criancinha nova que nasce, já nasce com pecado. Mas, através de um homem também que veio, que Deus mandou Jesus Cristo na terra, através de forma de homem, que nasceu de uma mulher, também veio para abolir todos os pecados, extinguir, ser extinto todos os pecados, através de Jesus Cristo. Porque foi Ele que derramou o seu sangue todo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A expiação lá na cruz do pecado foi para que nós que somos pecadores fossem remidos pelo seu sangue lá na cruz do Calvário. E Ele derramou todo o seu sangue e morreu e deu sua vida lá na morte carnal por nós. E ainda deixou lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda deixo lá, como eu sempre deixo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim: há um só Deus, com Deus maiúsculo, só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa é a verdade. Procure a Deus, procure a Jesus, e o Espírito Santo é que faz a obra completa, salvando vocês do vosso pecado. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.